Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
em frente eu irei, pois eu sei que vives paz, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, Deus tremendo. Não há outro Deus além do nosso Deus. Esse Deus é uma maravilha na nossa vida. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né? Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Ele é o Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Queremos saudar a todos os amados irmãos que estão aqui conosco e aqueles que estão também ao mesmo tempo mais virtual. Nós temos aqui Zuleide Silva, Jeane Cristina e com certeza Lenildo. Que Deus continue abençoando todos vocês que estão aí nos ouvindo através da rede social Facebook e aqueles que estão aqui presencialmente aí, né? Que Deus abençoe a todos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos mais uma vez, pela graça de Deus, para realizar este culto de louvor e adoração, mas o principal dele é o evangelismo, para que as pessoas ouçam e a palavra de Deus toque o coração daqueles que ainda não são convertidos e eles se convertam, que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para a honra e glória do Senhor. Nós atrasamos um pouquinho, porque deu um problema no som, e a gente sabe, tecnologia é isso, né? O som sumiu em tudo quanto é canto. Aqui a gente está aqui improvisado, não sei nem se vocês estão ouvindo bem. Fala sim, mas eu digo as músicas que vão ser tocadas, mas que Deus nos abençoe e Ele nos ajude que esse som chegue até os confins da terra para a honra e glória do seu nome. Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, no Salmo 124. Você pode, se estiver aí, abrir a palavra de Deus, no Salmo 124. Nós vamos ler este Salmo 124. É um salmo que fala de Deus e nos mostra que Ele é nosso protetor e libertador. Deus é nosso protetor e Ele é nosso libertador. Diz assim a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Dos passarinheiros, digo, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Louvado seja Deus. Se não fosse Deus, nós estávamos perdidos, totalmente perdidos. Mas Deus está ao nosso lado, nos protegendo, agindo a favor de nós. Deus maravilhoso. Que Deus continue abençoando. Nós vamos cantar o hino do nosso Inário Novo Cântico. É o hino 36. Você pode até pesquisar aí, do Inário Novo Cântico, hino 36. E tem como o título aí, Rocha Eterna, hino 36. Aliás, 36 não. Eu estou, desde ontem que eu estou com 100 na cabeça e não quero aqui, eu estou tirando. 136, viu? Rocha Eterna. 136.
Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus. Juvando, que Deus continue abençoando você e sua família, viu? Quando eu derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão e adoração ao nosso Deus. Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Pai, tanto nos céus como na terra. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus eterno, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia que tu nos concedeste, Senhor, com todas as condições de continuar fazendo todo o nosso trabalho que está sobre os nossos ombros aqui na terra, tanto na área espiritual, meu Pai, cuidando do Evangelho e levando-o conforme tu nos determinasse, ó Senhor, levar até os confins da terra. Não podemos ir muitas vezes nós mesmos, assim, em carro, ou bicicleta, ou de moto, ou andando, mas podemos, Senhor nosso Deus, através das redes sociais, onde chega, meu Pai, longe. Pelo menos eu tenho um conhecimento desta live que está sendo transmitida, deste culto evangelístico, e até nos Estados Unidos tem uma prima minha que ouve lá. Então, meu Pai, abençoa, Senhor nosso Deus, cada vez mais esse trabalho para a honra e glória do teu nome. Nós somos apenas parceiro contigo, fazendo a nossa parte na parceria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, para convencer as pessoas, meu Pai, da verdade da tua palavra, nós não temos capacidade para isso, porque a palavra não é nossa, é tua. Apenas somos canal e boca pelo qual o teu Espírito Santo, ele sim, convence a todos do pecado, da justiça e do juízo. E que ele possa fazer isso, e ele tem poder para isso, nesta noite. Aqueles que vão ouvir ao vivo ou ouvir depois, através do Facebook, através do YouTube, que não se tenham ainda se convertido, que se convertam, sejam convencidos pelo Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, toma de conta de nós, meu Pai, abre os nossos corações para serem receptivos à tua palavra e nos ajuda, meu Pai, neste trabalho, e eu sei que tu estás conosco nos ajudando. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, e o nosso irmão Bruno estará com os louvores. Vamos ver se vocês vão ouvir, porque nós estamos, deu uma pane, os microfones deixaram de funcionar todos, estão funcionando agora apenas diretamente em uma caixa. Vamos ver como fazer isso agora, para a honra e glória do Senhor.
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvar com o hino 336 do Inário, sobre o tempo de transformação. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo vi, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Hino 332. Perdão, hino 334. Em cegueira andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu sei que me converter-me não quis ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado, eu vi sobre mim o castigo da lei. Apressado no giro, em Jesus me escondi, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Hino 132. Porque sobre a amarga cruz revelaste teu amor, o que vive com Jesus vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, Nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis que o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. quantos Que corriam bem de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Amém, louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Só Ele pode realmente desinflamar nossa alma, nosso corpo, tudo que estiver aí inflamado. Deus está pronto para fazer isso, para nos livrar de tudo isso, para a honra e glória do seu nome. Deus é tremendo e é maravilhoso. Por isso que nós devemos cada vez mais ter prazer nesse Deus maravilhoso, para a honra e glória dele, é claro. Mas só Ele pode realmente nos trazer paz no nosso coração. Nós vamos neste momento meditar na palavra de Deus, porque a melhor parte num culto, onde estivermos realizando um culto, é ouvir a voz do Senhor. E muita gente quer ouvir a voz de Deus achando como se fosse uma pessoa falando, alguém lá, dizendo que era Deus. Não. Basta a gente ler a palavra de Deus em voz alta que nós já estamos ouvindo a voz do Senhor. E Deus vai falar conosco nesta noite através da sua palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Estou aqui apenas para transmitir aquilo que está na palavra de Deus. Então, se você puder, você pegue aí a sua Bíblia, ou se já está com ela em mãos, abra no livro de João, o apóstolo João. Vamos abrir aí no capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo de 41 a 52. E nesta noite estarei falando sobre o tema da mensagem desta noite, nesses versículos de 41 a 52 do capítulo 6. O tema é somente Jesus dá vida eterna. Grave bem isso.
somente Jesus dá vida eterna, e mais ninguém, só Ele pode fazer isso. Abram a Bíblia aí em João 6 e vamos ler os versículos de 41 a 42, e após a leitura permaneçam com ela aberta. Leiamos. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. E eu sou o pão que vive, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, estar a tua palavra diante dos nossos olhos, Senhor. Que ela, meu Pai, possa, Senhor nosso Deus, ela tem poder para isso, penetrar nos nossos corações, mas para isso nós temos que estar com os corações receptivos a receber a tua palavra. Abre a nossa mente para entender, meu Pai, a mensagem, Senhor nosso Deus, será transmitida nesta noite com o tema que somente Jesus dá a vida eterna, e mais ninguém, só Jesus mesmo. Então nos ajuda, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei e já repeti, nós vamos falar sobre, dentro desses versículos, de 41 a 52, no capítulo 6 de João, nós vamos falar sobre o tema: somente Jesus dá vida eterna. Se alguém está prometendo vida eterna a você, desconfie, porque só Jesus pode fazer isso. A vida eterna é a vida sem fim. Já está dizendo, vida eterna, não tem fim, não limitada mais pelo tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que crê nele como Salvador. A grande esperança de todo cristão é a ressurreição para a vida eterna. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão no último dia, isto é, quando Cristo voltar, e eles ressuscitarão para uma vida eterna, onde não haverá mais morte, choro, dor, lágrimas, nada, vida eterna na presença do Senhor, somente louvando e adorando ao Senhor. Todos nós temos um tempo limitado neste mundo. Nossos corpos envelhecem e um dia acabamos por morrer. Não tem para onde correr. Vai ter uns que vão ter um privilégio tremendo. Você já pensou se Cristo voltasse agora, nesse momento que nós estamos aqui celebrando este culto? Era uma maravilha, porque nós não morríamos. Ele não ia matar a gente para depois não. O que ele ia fazer é, primeiro, antes de nós subirmos para Cristo, aqueles que estavam mortos vão ressuscitar primeiro. E Cristo vai pegar tanto o corpo dos ressuscitados como da gente que está vivo, esse corpo corruptível, pecador, vai transformá-lo num corpo incorruptível, que não tem mais corrupção, que deixa de ser pecador, e aí
vai partir para Cristo e vai viver agora eternamente com Ele. Edinalda Rafael, que Deus abençoe você e toda a família. É um prazer ver você, isto é, seu nome e sua foto aqui virtualmente para a honra e glória do Senhor. Não existe forma de escapar da morte. Tem um ditado que diz: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Então não tem, para escapar da morte não tem para correr. Não tem. Toda alma que pecar, Paulo diz aos Romanos, toda alma que pecar, essa morrerá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. São palavras de Paulo escrevendo aos Romanos. O mundo todo está debaixo da maldição do pecado que leva à morte, mas a morte não é o fim. Por isso que há morte, porque o pecado existe. E toda alma que pecar, essa morrerá. Está escrito na palavra de Deus. Ainda há esperança além desta vida. Deus é eterno e Ele nos oferece a vida eterna. Podemos viver para sempre junto de Deus. Um dia todos os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo por Deus e colocado o nome deles no livro da vida do Cordeiro, esses serão salvos. Esses estarão todos juntos com o Senhor quando Deus vier para colocar tudo em ordem. Algumas pessoas rejeitam a ideia da vida eterna porque a atual é miserável. A vida eterna não é uma extensão da vida terrena, miserável e mortal. A vida eterna é a vida de Jesus, que foi dada a todos os crentes como uma garantia, que viverão para todo sempre. Aleluia. Somente em Jesus podemos agora conhecer a manifestação da vida eterna, novamente sendo livres da morte e do pecado. João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: e a vida se manifestou em nós, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Você tem certeza da vida eterna? Pense nisso. Ou você acha que não existe isso? Podemos apresentar, isto é, podemos aprender mais sobre vida eterna somente em Jesus. Por exemplo, o que é a vida eterna? A própria Bíblia responde a nossa interrogação. Certa vez Jesus, em uma de suas orações, dirigiu-se ao Pai com as seguintes palavras: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Acreditamos que a vida eterna é voltar a viver além da morte, viver onde o único Deus verdadeiro vive, no reino celestial, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, somente alegria, glória na presença do Senhor, somente louvando a Deus. Mas gastaríamos muito tempo para explicar o que é a vida eterna, e mesmo assim não seria possível dizer tudo a respeito, pois os detalhes fazem parte dos mistérios de Deus. A vida eterna é um mistério. Por isso tem gente que não acredita em Deus e não acredita no que está escrito na palavra de Deus, porque tem coisas que ela vai duvidar que existe. Então podemos resumir alguns pontos a respeito da vida eterna. Por exemplo, podemos afirmar que é fruto do amor de Deus, porque é somente pela misericórdia de Deus que amou a humanidade ao ponto de entregar seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E por este amor imensurável que podemos não perecer, mas ter a vida eterna, conforme está escrito em João 3,16. Como também podemos afirmar que é dom de Deus. Deus é eterno, conforme Deuteronômio 33:27, e portanto o único que pode conceder a eternidade. O próprio Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, diz João em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20. Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. Diz João em capítulo 17, versículo 2, assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Então, aqueles que são filhos de Deus terão vida eterna, mas vida eterna não é uma maravilha, porque aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, eles vão ter vida eterna, mas vão ter uma vida eterna lá no lago que há com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde só haverá choro e ranger de dentro. É uma escuridão tão tremenda que diz a palavra de Deus que as trevas são densas. Densas quer dizer, são grossas, largas, que ninguém pode enxergar nada do outro lado. Só vão estar ali dentro chorando, churumingando, gritando, e não está vendo ninguém. Pode até conhecer, sei lá, pela voz, mas não está vendo a pessoa. Mas nós teremos uma vida eterna na presença de Deus, louvando e adorando o Senhor. Onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor. Estamos enxergando, vendo todos ali reunidos com o Senhor. Afirmamos também que é gratuita. A vida eterna é de graça. Paulo nos consola com estas palavras. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele falou isso quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Mesmo embora sejamos carnais e pecadores, por isso um dia morreremos, porque somos carnais e pecadores, mas pela graça de Deus que nos salva, poderemos receber a vida pela ressurreição de Jesus Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Ouça as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16 e 17. O propósito de Deus para todos os seus filhos é que vivam para sempre junto com o Senhor, junto com Ele. Podemos aprender mais sobre a vida eterna somente em Jesus. Por exemplo, como ter vida eterna? A própria Bíblia responde à nossa interrogação. Neste caso, o próprio Cristo diz em João 5,24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. A frase, quem ouve e crê naquele que me enviou, significa que temos a essência de todo o Evangelho. Apenas ouvir a palavra de Cristo não é suficiente. Precisamos observá-la e praticá-la. Precisamos ouvi-la e obedecê-la. Precisamos viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como regra de nossa fé e prática. Duas pessoas fizeram esta pergunta a Jesus. Quando o intérprete da lei perguntou a Jesus como receberia a vida eterna, o mestre lhes contou a parábola do bom samaritano, orientando-o a viver em amor, conforme Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. O jovem rico também fez a mesma pergunta a Jesus, que lhes desafiou a deixar tudo o que tem em favor dos necessitados, mostrando que além do amor ao próximo, devemos deixar de amar as coisas deste mundo, conforme Lucas 18, de 18 a 30. Recebemos a vida eterna quando conhecemos a Jesus
como Senhor e passamos a viver em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. Nesse texto, Jesus deixou claro duas coisas que são necessárias para ter a vida eterna. Primeira, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não vai para o céu. Sem fé não tem salvação. A primeira condição para receber a vida eterna é acreditar, pois aquele que crê no Filho tem a vida eterna, diz João, capítulo 3, versículo 36. Precisamos acreditar em Deus, não somente para receber bênçãos, e sim crer nele para a vida eterna. A vida eterna é uma vida, é uma promessa garantida por Jesus. Ele disse em João 10, 28, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso significa que quando cremos para a salvação, entregamos nossas vidas a Jesus como nosso Salvador, logo recebemos a vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus, ele dá a vida eterna. Creia na palavra de Deus e tenha a vida eterna. Creia que o Senhor é todo poderoso, ele criou os céus e a terra e tudo que neles há, criou tudo que a gente vê aí, foi tudo criado por Deus, é uma maravilha. Podemos aprender mais sobre vida eterna somente em Jesus. Por exemplo, o que fazer para ter vida eterna? Muito interessante essa pergunta. O que fazer para ter vida eterna? Então, se você quer ter vida eterna, então preste atenção. Primeiro, está registrado em Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele diz, Tito, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós temos que ser justificados pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus derramada sobre aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua. Na verdade, Jesus já fez tudo e quando morreu na cruz declarou, está consumado. Você pode ler aí João 19:30 que você vê a palavra, está consumado. Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Nós não tínhamos condições de quitar a nossa dívida. Então Deus mandou ele para fazer isso. E ele fez em nosso lugar. Ele sofreu tanto que ele estava com o cálice da ira de Deus em suas mãos, onde estava ali representando aqueles nossos pecados terríveis. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Só que ele sabia que não era possível. E aí ele foi e disse, faça-se a tua vontade. E Deus fez a vontade, não de Jesus, mas a vontade dele mesmo, de Deus. Ele tinha que morrer para pagar pelos meus pecados e pelos teus pecados, pelos seus pecados, você que está aí assistindo, seja lá que dia for. Na verdade, Jesus fez tudo e quando morreu na cruz, declarou exatamente isso, está consumado. Mesmo assim, Paulo orientou a Timóteo dizendo, toma posse da vida eterna. Paulo falou isso em Timóteo capítulo 6, versículo 12. Por isso também acreditamos que devemos buscar esta confiança da vida eterna. Paulo disse aos crentes de Corinto que não podiam receber a graça de Deus em vão. Nem podemos pensar que sejamos melhores que os outros porque fomos salvos, pois somos salvos pela graça. Paulo registra esta palavra, salvos pela graça, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. O que devemos fazer então como herdeiros da vida eterna? Há pelo menos 4 coisas que devemos fazer. Preste atenção e grave isso também, viu? Grave isso que precisamos fazer. Primeira coisa, agradecer a Deus. Isso fazemos quando celebramos a vida eterna na Santa Ceia. E para celebrar na Santa Ceia, você é preciso ser convertido, ter nascido de novo. Pois Jesus disse que quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E ali está representando o vinho e o pão, está representando o sangue e a carne de Jesus. Segunda coisa, perseverar. Devemos continuar nesta mesma fé e na palavra de Deus. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:21. Terceira coisa, testemunhar. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos dar testemunho que somos filhos de Deus, que vivemos para o Senhor. Não mau testemunho, porque pelos frutos se conhece a árvore. Qualquer fruto que você pegar, você vai saber de que pé ela veio. Então a gente tem que dar bons testemunhos. Devemos testemunhar em nossas vidas que somos pessoas que viverão para sempre com Deus. João diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 11. Quarta coisa, santificar-nos. Quando a gente se converteu, nós se convertemos porque nós fomos tirados por Deus das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas, fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. E quando nós fomos transportados ali nós já começamos a ser santificados. Mas há um processo de santificação, três partes da santificação. Quando nós aceitamos a Cristo, passamos para viver no reino deles, aí já podemos dizer que nós estamos vivendo santificação. Então estamos cada dia deixando as coisas que não convêm a um filho de Deus. Deixando o pecado. Mas aí já a segunda parte. A primeira foi quando nós fomos tirados das trevas para a luz. Santificação. E agora estamos num processo de santificação. Mas a palavra de Deus diz que sem santificação total ninguém verá a Deus. E quando é que eu vou me santificar totalmente? Nós mesmos não temos capacidade para isso. Mas a palavra de Deus diz quando Jesus vier, quando ele vier, está lá em Tessalonicenses, quando ele vier para vingança, para banir da sua face todos aqueles que não obedecem a Deus, e para levar para si aqueles que obedecem a Deus. Então a palavra de Deus diz que nós vai ressuscitar os mortos e junto com os vivos, os corpos serão transformados. O corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí, quando ele transformar esses corpos, é ele que vai fazer, nós não temos capacidade. Aí temos uma santificação total, aí não tem mais de maneira alguma pecado, porque ele vai transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, e aí estaremos com o Senhor para sempre. Então o processo de santificação, então precisa se santificar. Devemos lutar contra o pecado, que traz a morte, buscando nos santificar para receber a vida eterna, conforme Romanos 6:22. Presbítero Gonçalo, homem de Deus. Que Deus continue abençoando esta família amada, maravilhosa, que está aí sempre nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Devemos viver neste mundo esperando a eternidade. Por isso abrimos mão de muitas coisas em prol da vida eterna. Esta é a maior bênção que podemos receber. A vida eterna em Cristo Jesus. Quando não teremos mais pecados, quando estamos com a santificação total. Porque sem ela, sem a santificação total, ninguém poderá ver Deus. Nunca saia da presença de Deus que te salvou. Jesus quer te dar vida eterna. Para isso que a palavra de Deus está sendo pregada, para que você ouça, para que você entenda, para que você busque a palavra de Deus, medita na palavra de Deus de dia e de noite para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito, e aí serás bem-sucedido. Finalmente, amados, em 1 de João, capítulo 2, versículo 25, pastor Valdemir, irmã Rosana, que a bênção do Senhor continue firme e forte sobre esta família. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 25, está escrito: e esta é a promessa que ele nos fez,
a vida eterna. Nunca podemos esquecer esta mensagem da salvação e da vida espiritual na presença de Deus. Embora Jesus nos cure, restaure, liberte e livre de todo mal aqui nesta terra, sua maior promessa é nos fazer viver eternamente em sua presença. Não podemos ser cristãos que pensam somente em bênçãos terrenas, pois, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Creia e receba a vida eterna em Jesus, porque somente em Jesus, somente Ele dá vida eterna para mim e para você. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações, para que possamos viver realmente na vida do Senhor, como filhos de Deus, vivendo essa vida maravilhosa, e mais maravilhosa ainda quando tivermos a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos orando para concluir o culto desta noite, mais um culto realizado para a honra e glória do nosso Deus. E esse Deus maravilhoso, nós vamos cantar o hino 148 e depois farei a oração. Hino 148, que tem como título Oração Noturna, no Inário Presbiteriano, Novo Cântico. Oração Noturna. Que Deus continue abençoando todos nós. Continuamos firmes e fortes na palavra do Senhor, sem medo. Olhe para frente, não olhe para trás. Olhe para Cristo, aquele que venceu. Dá-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, quem queira eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Nosso Consolador é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu por nós, por mim e por você. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino
graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Oremos. Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de realizarmos esse culto evangelístico para a honra e glória do teu nome. Tu que tens todo o poder, meu Pai, usa, Senhor nosso Deus, este vento que sopra aqui, Senhor, entre nós, e leva, Senhor nosso Deus, este som, meu Pai, aos ouvidos, ó Pai, daqueles que ainda não se converteram, e tu tens poder para isso. Eu nunca esqueço um exemplo lá no Torquato, município de Glória, no acampamento da primeira igreja presbiteriana, que nós estávamos pregando a tua palavra e chegou uma pessoa e entrou para assistir o culto. E depois eu perguntei quem foi que disse a ele que tinha aquele trabalho. Ele disse: eu vi daqui a 3 quilômetros. Tu és maravilhoso, tu pode fazer isso. Ó Deus, que a tua palavra, meu Pai, chegue aos corações daqueles que ainda não se converteram e possam se converter e confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pai de amor e Pai de misericórdia, dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e que, se for da tua vontade, amanhã amanheçamos todos vivos e com todas as condições de continuar fazendo tanto o trabalho que tu tens para nós, meu Senhor, a respeito do reino, do teu reino, como o nosso trabalho, como responsável pelas coisas que estão em nossas mãos. Então, meu Pai, faz isso para que nós possamos continuar esta obra em nossas mãos. Muito obrigado, meu Deus, e nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Somente alertando a nossa mente, e se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira, ao mesmo horário, 19 horas, estaremos aqui com este culto evangelístico da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, aqui na minha residência, na rua Berlim, número 6, no bairro Amauri Alves de Menezes, conhecido como BNH, ao lado aqui da Casa da Criança 5, em Paulo Afonso, estado da Bahia. Estamos aqui de portas abertas, esperando a sua presença, aguardando você para vir ouvir a palavra de Deus e, se possível, nos ajudar com este trabalho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, para a honra e glória do seu nome. Amém.